Glaucio, meu diretor-geral, Glaucio Dias, e a gente queria contar para vocês algumas novidades importantes que estamos iniciando essa semana, agora do dia 6 de abril. O grande objetivo nosso é, dado a questão da pandemia do coronavírus, como levar para a sociedade do Paraná, como levar para os nossos alunos uma educação de qualidade. Uma educação que tem alguns princípios. Né? Em primeiro lugar, que ela chegue ampla, porque quando a gente fala em educação à distância, não adianta a gente falar que é uma tecnologia que seja exclusiva, ela tem que ser o mais inclusiva possível. E a nossa outra preocupação é uma educação à distância que coloque o nosso professor, que ele continue tendo o papel central que ele tem na educação dos nossos jovens. Então, como fazer para o professor que está espalhado, todos os nossos milhares de professores que estão espalhados pelo Estado, como eles podem atuar de uma forma predominante, preponderante, com um grande papel que eles merecem. E a gente fez muitas pesquisas, muitos trabalhos, e estamos trazendo agora um projeto de educação à distância muito inovador, que é formado por um tripé e que a gente gostaria de contar. Como que é o projeto em primeiro lugar? Como levar, qual tecnologia que a gente consegue alcançar um grande número de jovens aqui no Paraná? Em primeiro lugar, a televisão. Então, a televisão está na grande maioria dos lares, né, de todos os brasileiros, e aqui no estado não é diferente. Então, a gente fez uma verificação quais as televisões que poderiam nos atender. E hoje, a partir de hoje, a gente tem 3 canais de TV aberta para todo o Paraná, com grande alcance. A maioria das nossas cidades, a maioria da nossa população, podem, através da TV aberta, ver as aulas pela televisão. A gente tem um canal onde de manhã está o 9º ano e à tarde o 7º ano. O segundo canal está o 8º ano, todos começando às 8h15 da manhã. E à tarde o 6º ano, começando à 1 da tarde. E o terceiro canal, onde está o ensino médio. E lá essas aulas seguem a grade curricular normal das escolas. Né? São 5 aulas diárias com os 20 minutos de intervalo. Então esse é um jeito que a gente encontrou de fazer o conhecimento chegar nos lares do Paraná. Quem vai gravar essas aulas? Quem está gravando, né? Quem está sendo protagonista dessas aulas que estão na TV aberta hoje, a partir do dia de hoje? Os protagonistas são os nossos professores da rede pública do Paraná. Tá? Eles estão gravando as aulas, isso está aberto para todos os nossos professores poderem participar. Então tem um processo onde eles se credenciam, treinam, e a gente pode transmitir essas aulas, uma vez aprovadas, para todo o Estado. Então esse é o primeiro tripé. Só que isso é insuficiente. Né? A gente precisa mais do que isso. A gente quer a interação e todos os professores como protagonistas, né, no aprendizado dos nossos jovens. E aí a gente vem para o segundo pilar desse projeto, que é uma ferramenta chamada Google Classroom, que é uma parceria que o Paraná, que a Secretaria de Educação do Paraná, fez com a Google, utilizar a metodologia Google Classroom. Qual que é a vantagem dessa ferramenta? Ela permite que a gente crie salas virtuais. Então, todas aquelas salas de aula, se você imaginar na sua cidade, né, tem uma escola pública, uma escola estadual. Nessa escola tem 10 salas, 20 salas, 30 salas. Então, a gente recriou essa sala dentro do Google Classroom. Lá estão os alunos e os professores, e os pedagogos, e o diretor da escola também está lá, nessas salas de aula virtuais. Então lá o aluno pode assistir a aula ao vivo pelo YouTube, ou ele pode assistir a aula num outro horário. Se ele não conseguir assistir a aula ao vivo, ele pode assistir num outro horário. E tem a interação. Então o professor está na sala de aula virtual com o aluno. E o professor ele pode colocar provas, atividades complementares, exercícios. O professor conhece a realidade da turma. Então, ele é o protagonista da sala de aula. Ele está lá com os alunos, né? E ele consegue fazer esse acompanhamento pedagógico que é tão importante.
Tá? Então, esse é o segundo tripé. Então, todas as salas de aula, todas as escolas, todos os alunos podem acessar o Google Classroom, né, e interagir colegas, colegas com professores, e também o pedagogo da escola e o diretor da escola também estão nas salas virtuais. Tá? Isso já é um alcance maior, porque quando a gente fala, lembrando do que eu falei no começo, a gente não quer uma tecnologia que seja restritiva, a gente quer que ela seja o mais ampla possível. Então, como que o aluno faz para se conectar a isso? Ele pode ir no computador da casa dele, né? Ah, mas o aluno não tem computador. Sim, muitos não têm computador, então ele pode ir no celular. Né? E mesmo que ele não tenha Wi-Fi, ele pode ir no 3G ou no 4G, ir lá pelo celular, com o e-mail dele, que ele tem da secretaria, todos os alunos estão cadastrados, né? E a senha, a data de nascimento. Quando ele se loga no Google Classroom, ele automaticamente está na sala dele. Né? Já está com os alunos, com os colegas e com os professores. E aí, isso me leva ao terceiro tripé, né? Que é o seguinte: mas o aluno pode ter o celular, né? Eu tenho o celular, mas eu não tenho pacote de dados. O meu pacote de dados é limitado, eu não consigo ver os vídeos pelo celular, eu não tenho crédito no celular. E aí a gente veio com a terceira ferramenta, né? Que ainda está em fase de implantação, tá? Essa ferramenta. Qual que é essa ferramenta? É a Aula Paraná, é um aplicativo da secretaria, que ela é muito semelhante ao Google Classroom, tá? Ela permite as aulas ao vivo, ela permite a interação entre os alunos e os professores, o diretor também está lá. Só que ela tem um adicional, ela tem uma vantagem, o Aula Paraná. Ele não consome o pacote de dados da população, nem o pacote de dados dos professores. Então, os professores e os alunos podem interagir pelo Aula Paraná sem que isso consuma os seus dados. Então, esse é o terceiro tripé para a gente chegar ao maior alcance. Essa solução ela foi baseada em... foi um trabalho assim, de especialistas, vendo o que o resto do Brasil está fazendo, vendo o que o resto do mundo está fazendo. Ela é perfeita? Não, não é perfeita. Ela vai funcionar de cara? Não, não vai funcionar. Então, tem alunos que a gente não vai conseguir atingir. Né? Tem alunos que não têm celular, por exemplo, ou que a família não tem. Isso pode acontecer. Né? Para esses alunos, então, tem uma outra solução que ela inclui a entrega, né, a disponibilização do material impresso para essas famílias, e ela também, no limite, se isso não conseguir acontecer, a reposição normal das aulas. Né? Para aqueles que, infelizmente, a gente não conseguir atingir, tem um pequeno percentual que a gente talvez não consiga atingir, e aí para esses toda a legislação e a secretaria e o apoio vai ser dado com a reposição das aulas quando voltar à normalidade. Né? A gente entende que a solução EAD ela é inferior à situação que a gente tinha. O ideal é que as aulas funcionem normalmente. Mas, vendo a aflição dos pais, né, todos em casa, os alunos sem atividade, e a gente querendo fazer uma proposta que seja a melhor possível, né, com a qualidade que não é a mesma, obviamente, de uma situação normal, mas uma qualidade que atenda, que consiga ser real. Né? Então, a gente montou esse tripé. E ele não vai estar, importante dizer também à população, à imprensa, que hoje é o primeiro dia, né, que a gente está testando isso. Então, obviamente, foi uma solução que a gente quis entregar à população o mais rápido possível. Ela ainda está, em alguns pontos, instável. Por exemplo, o aplicativo Aula Paraná, que não está disponível hoje. Ele vai ficar disponível nos próximos dias. A gente está correndo o mais rápido possível. Talvez semana que vem, provavelmente na semana que vem, o aplicativo Aula Paraná esteja disponível. Então, esse é... vamos dizer assim, o pano de fundo, né, as principais ações que a gente está fazendo. A televisão, que tem um bom alcance, o Google Classroom, que aí quando a gente fala de 3G e 4G, além do Wi-Fi, já tem um alcance maior ainda, e o aplicativo Aula Paraná, que para quem tem 3G e 4G, que o alcance é praticamente 100% no Paraná, e não tem pacote de dados, pode usar o Aula Paraná para assistir às aulas e interagir com os colegas. O mais importante... né, é que a gente alcance o maior número de jovens, o maior número de famílias, e
deixe o professor no centro desse processo, porque cada professor, cada escola conhece a realidade. Então não adianta achar que uma solução serve para todos os alunos. Então, é uma solução do conteúdo chegar, mas a mediação, o incremento, a adaptação desse conteúdo para os alunos, o próprio professor do aluno que vai fazer. Então, se aquele aluno do sexto, sétimo ou do ensino médio está acostumado com aquele professor que ele gosta, que entende a necessidade dele, que entende o jeito de aprender, a velocidade, os exercícios, está acostumado, aquele professor continuará interagindo com o aluno, né, dentro da sala virtual. E mesmo que não seja ao mesmo tempo, no Google Classroom, por exemplo, ele permite que o aluno poste, um aluno que está tímido, né, ele tem timidez, então ele quer escrever só para aquele professor aquela dúvida, e ele não pôde assistir a aula ao vivo, ele assistiu depois, à noite, ele vai escrever lá a dúvida dele, professor, eu fiquei com dúvida aqui, eu estou com uma dúvida ali, e o professor vai receber essa mensagem, né, e vai poder atender o aluno, passar uma tarefa, ajudar o aluno no horário dele, né. Se assemelha muito o aplicativo Aula Paraná, ele se assemelha muito aos grupos de WhatsApp que a gente está acostumado, né? Então, tem lá a aula acontecendo e as conversas, as dúvidas e as atividades acontecendo nos grupos. Para terminar essa parte tecnológica, muitas das ações que os alunos fazem, provinhas, formulários, atividades, o professor consegue ver isso, o professor da turma do aluno consegue ver isso automaticamente. Então, o professor ele pode postar na sala virtual lá uma lista de exercícios, por exemplo, e depois que os alunos completam a lista, o professor vai ver quais alunos acertaram, quais alunos erraram, quem acertou, quem errou, se ele deve mandar uma lista agora mais fácil ou mais difícil, que se adapte ao aluno. Então, tudo isso a tecnologia permite e a secretaria também consegue ver, né, se os alunos estão acertando mais, errando mais, para a gente poder se adaptar à velocidade dos nossos alunos. Inicialmente, é isso, a gente tem várias informações aqui para colocar, e aí eu vou dividir um pouquinho a palavra com o Glaucio. Muito bom, Renato. Obrigado a todos pela presença, que estão aqui conosco presencialmente, a todos que nos acompanham pelo YouTube. Agradeço à Secretaria de Comunicação do Palácio, que ajudou a convocar essa coletiva, foi feita muito rapidamente. Inicialmente, nós queríamos fazer um anúncio oficial na semana que vem. É importante ressaltar que essa é uma semana de implantação. Então, o Renato desenhou aqui quais são as ferramentas todas, e isso está tão já meio que pronto que a gente já tem mais ainda implantado efetivamente. Temos a televisão, o YouTube, tem alguns números para trazer aqui hoje para vocês, que hoje já rodou televisão. São 3 canais na TV Record aqui do Paraná. Então, nós descobrimos, né, a história é a seguinte: nós queríamos transmitir isso de uma forma amplamente, para atender a Constituição, atender todos os alunos, e fomos pesquisar qual seria o meio para isso, porque são 7 séries, né? São 7 séries. Aula para todo mundo. Então, mesmo com um canal de TV inteiro, isso não seria possível. Nós precisaríamos de 3 canais. Descobrimos na legislação, tecnicamente, a possibilidade que as TVs digitais têm de fracionar o seu canal de televisão, criando o chamado multicanais. Só que isso ainda não estava regulamentado em lei, inclusive era proibido. Aí fizemos articulação com alguns ministros, né, Renato? Com qual ministro você conversou? Com Marcos Pontes, ministro da Ciência e Tecnologia, que nos ajudou muito. Certo. Foi muito rápido, e no sábado foi publicado o decreto que permite a multiprogramação para as redes de televisão, desde que conveniadas com a secretaria. Então, a gente fez um convênio, né, com uma emissora, e ela agora está permitida, né, a partir de hoje, a fazer a multiprogramação. Perfeito. É importante frisar que a gente também está no ar na TV Paraná, na TV Turismo aqui do Estado, que também transmite as aulas de ensino médio, tá? A programação também está no ar, e a gente tem aqui uma lista, né, para colocar tudo isso de pé. A gente tem uma lista de pessoas para agradecer muito grande, que fizeram um esforço incrível, né, Glaucio? Celepar, Nossa. Paraná, né? Muitas pessoas nos auxiliaram. Olha, o time de servidores da casa aqui, principalmente, né? Se envolveu muito, foram muitas manhãs, tardes, noites, segunda a segunda,
para desenvolver essa ferramenta, né, Renato? O pessoal da casa aqui, da secretaria, dos núcleos, ajudou muito também. Mas, assim, tem alguns destaques. Em primeiro lugar, o Conselho Estadual de Educação, que aprovou a legislação que permite a aula à distância para contar como dia letivo. Então, os alunos não vão ter que repor aula. Esta é a aula à distância, desde que ela tenha qualidade, né? Essa é a aula à distância. Então, em primeiro lugar, o Conselho Estadual aprovou. Depois, o próprio governo federal também explicitou uma legislação que permite aula à distância. Todo o pessoal da TV Paraná que nos ajudou aqui, né? Sobre o Conselho, eu até gostaria de fazer um destaque, um ressalto. Foi primeiramente uma deliberação do Conselho, uma informação do Conselho Nacional de Educação, facultando aos conselhos nos estados e municípios que liberassem ou não a prática do ensino à distância em face à situação do Covid-19. E aí, o nosso Conselho Estadual de Educação, com muita responsabilidade, muita serenidade, né, em face à gravidade da situação, fez uma deliberação, foram dias e dias de articulação, construiu uma emenda, saiu uma deliberação, estou com os documentos aqui, posso mandar no WhatsApp com um grupo dos jornalistas, mas foram assim, ó, só para vocês saberem, o Conselho Estadual tem representação de todo o tecido da sociedade. Então, tem gente da Associação dos Municípios do Paraná, por exemplo, representando as prefeituras, tem representante da Assembleia Legislativa, tem representante do Sindicato das Escolas Particulares, União Nacional dos Municípios, União dos Secretários Municipais de Educação, são 399 municípios no Paraná, então tem representação do governo, da APP, então foram da APP Sindicato, né? Sim. Foram 17 votos, importante ressaltar isso, né? Que é um conselho com uma representatividade muito contundente, muito clara e contundente, e foram 17 votos a 1. Né? Foi só apenas o voto da APP Sindicato que foi contra, mas a gente percebe que entre os professores, uma aceitação muito grande entre a rede, né? Então, por quê? Porque é uma tecnologia que vai permitir com que a gente mantenha o processo de ensino-aprendizagem, né, constante, não vamos ficar em 1, 2 ou 3 meses sem isso, e que não haja necessidade de reposição de aulas depois. Imagine vocês, nós ficamos com aulas, sem aulas 3 meses, depois ter que repor com sexta aula, com aula no sábado, com aula, todos, né, um absurdo, aulas em dezembro, janeiro e fevereiro. Quer dizer, seria um absurdo, e também deixar esses alunos em casa fazer sei lá o quê, sem estudar. Então, nós temos um dado aqui da Unicef, são 500 milhões já de alunos sem aula, esse número vai chegar a 1 bilhão, segundo a Unicef, e seria um crime contra a humanidade se nós fôssemos omissos nessa situação. Então, foi muito trabalho por parte da Secretaria e, com muita alegria, a gente está consolidando essa construção dessa ferramenta nesse momento. Bom, tem mais algumas coisas aqui para colocar sobre as emissoras de TV. Bom, nós buscamos a TV educativa, primeiramente, uma questão até óbvia, porque é a TV ligada ao governo do Paraná, mas a TV educativa ainda não poderia nos atender, porque o multicanais que a gente falou aqui há pouco, ele só é viável com TVs digitais, e a TV educativa não é TV digital em todo o espaço. Então, a melhor TV para fazer isso, acho que falo com tranquilidade, todo mundo sabe, seria a TV Globo. Mas a Globo tem uma política nacional que não permitia naquele momento, até porque não havia ainda o decreto do presidente Bolsonaro, que foi publicado no sábado, liberando essa política, essa medida, de ter multicanais para finalidade de educação. Então, aí abrimos uma cotação com todas as empresas desse ramo. Então, foi para a Rede Massa, foi para a SBT, foi para a TV Record, Independência, foi para a TV Mundial, foi para a Bandeirantes, foi para, quem mais? CNT, todas as emissoras. Abrimos, e aí a vencedora foi a TV Record, que tem uma abrangência muito grande, todo mundo é destacado, todo mundo sabe disso. Então, é isso. O contrato com as operadoras de telefonia também estamos em vias de concluir. Faltam algumas documentações de 2 operadoras. Nós vamos contratar todas as operadoras. Então, se o aluno tem um celular da TIM, lá em Borrasópolis, vai funcionar. Quando ele entrar no aplicativo Aula Paraná, ele não vai estar pagando os dados. Tá? Então, é isso. Todas as operadoras, apenas a Sercontel, que tem 0,2% de mercado em Londrina, que não vai participar, mas a Claro, a Oi, a Vivo e a TIM estão dentro, já está em processo de conclusão. Lembrando que as operadoras, é importante explicar o seguinte, esse contrato com as operadoras nos permite que o dado não seja cobrado do aluno. Né? Então, esse valor vai se tornar público também. Sim, 1 centavo o mega. 1 centavo o mega. Nós conseguimos aqui. E aí, uma vez que esse contrato esteja finalizado, aí sim todos os alunos e professores vão poder usar o Aula Paraná. O Aula Paraná é só para alunos e professores da rede pública, tá? Porque ele tem esse benefício, né, de não consumir os dados do seu pacote, do seu plano. Então, é exclusiva para os nossos alunos e para os nossos professores e servidores. É isso aí. Bom,
que mais que nós temos aqui? Nós tivemos aqui dados, alguns dados concretos do dia de hoje. Hoje foi o dia de lançamento da ferramenta, o dia D aí, né? Ao longo dessa semana a gente vai estar concluindo todos os etapas, mas já temos alguns números aqui de acessos. Então, no YouTube, na TV Record, a gente não consegue mensurar o dado nos 3 canais, porque o Ibope não fornece isso com tanta clareza. Mas na internet, no YouTube, vocês podem confirmar lá o que eu vou passar, nós tivemos aí no 6º ano 116 mil acessos, 7º ano 134 mil, 8º ano 164 mil na transmissão das aulas, 9º ano 175 mil, 1º ano do médio 157 mil, 2º ano do médio 178 mil, e até a hora que fizemos esse levantamento, no 3º ano do médio, tinha 20 minutos de aula só, 43 mil. Um total de 1.070.000 alunos e 979 pessoas acessando. Isso que ainda não está rodando o dado gratuito. As pessoas fizeram esse acesso pagando do seu próprio bolso, né, Renato? É importante destacar que isso vai melhorar com toda certeza, né? Aí temos também um tema muito importante que a gente quer aproveitar. Acho que é importante falar da merenda, né, que está indo muito bem também, numa parceria entre... A gente conversou muito com a Secretaria da Saúde, que tem nos auxiliado muito, e muito com a Secretaria da Agricultura, que está fazendo um trabalho espetacular para que a gente continue nas escolas distribuindo a merenda. A gente tem uma parte da população que precisa da merenda escolar para garantir a sua alimentação, sua nutrição. Então, a gente está... quinzenalmente, fazendo a distribuição da merenda nas escolas. Isso deve continuar. Funcionou muito bem durante as primeiras vezes de entrega de merenda. Quinta-feira agora teremos mais uma, né, Glaucio? Isso, quinta-feira. E quinta-feira, dia 9. E um destaque para os servidores do Paraná, que estão se voluntariando, somente aqueles que não estão em risco, né, em questão de idade, em questão de saúde, eles podem participar para a distribuição da merenda ocorrer. Então, ela está ocorrendo normalmente, as famílias estão muito agradecidas, estão sendo atendidas, e a gente está fazendo a distribuição para os alunos e para as famílias da merenda escolar, para que a alimentação continue. Tá. Isso também está funcionando muito bem. Eu quero colocar alguns pontos críticos aqui no dia de hoje que a gente percebeu também o aplicativo, um outro dado importante do aplicativo. Nós nem fizemos ainda uma comunicação contundente, foi só alguma coisinha em WhatsApp, mas nós já passamos de 200 mil downloads do aplicativo Aula Paraná, que ainda não está funcionando. Que não está funcionando, então, né? Aí tivemos, nesse final de semana, é importante colocar também, ele foi aberto, algumas salas de aula foram abertas, na primeira versão dele, ele teve uma segunda versão, na primeira versão, e alguns alunos fizeram algumas traquinagens lá, né? Sim. Postaram lá as bobagens, tal. Sim. E aí nós atualizamos a versão na madrugada de sábado para domingo, e isso agora não está acontecendo mais. Teve algumas maldades até bem grandes, que até não sei se foram alunos, talvez tenham sido aí pessoas que não querem que o projeto decole. Enfim, mas aí a outra questão dos livros também. Alguns pais, eu quero passar isso para os pais, algumas crianças não têm, alguns jovens não estão com os livros, porque as escolas não concluíram a distribuição. Então, nós vamos planejar aqui pela Secretaria uma distribuição desses livros que ainda estão nas escolas. Os livros saem do FNDE, nós estamos com o extrato do correio aqui, já tem 98% distribuídos, né? Então, os que não chegaram para as famílias ainda estão nas escolas, e nós vamos organizar, a partir dessa quarta, quinta-feira, ao longo de 5 ou 6 dias, para que não haja aglomeração, a entrega desses livros. Isso ficará a cargo dos diretores auxiliares e agentes educacionais 1 e 2 que estão nas escolas. É isso. Então, assim, concluindo, gente, a gente teve um tempo muito curto, né, para se planejar, foram várias etapas. Então, a etapa da TV foi uma etapa muito complexa. Estamos aqui já com centenas de profissionais da nossa rede gravando as aulas. E tudo isso exige muito cuidado, a grade, o conteúdo exato, na série exata, no dia exato. Então, é uma novidade para a gente, né? Então, a gente está fazendo isso com a maior eficiência possível. Então, essa parte da TV, obviamente, temos ainda bastante a melhorar nesse campo. As avaliações de frequência, Renato, tem perguntas aqui sobre esse assunto? Tá. Como serão? Você quer falar ou eu falo? Sim. Então, abrindo já para questões, né, e comentários, que assim, tem muitos comentários, né? Então, vamos abrir para eles. Deixa eu concluir, antes de abrir para as questões, então, assim, só para concluir, a TV foi muito difícil de colocar de pé, teve até lei, né, aprovando que a gente conseguiu, uma lei federal, vale para todo o Brasil, né, mas que ela foi feita em parceria com o ministro Marcos Pontes.
entendendo a necessidade do Paraná e fazendo uma lei que atenderia o Paraná e também o resto da nação. Né? Depois a gente tem o Google Classroom, que exige bastante também da parte de tecnologia, contratos, ensalamento, e que coloca junto com a Aula Paraná, isso é muito importante, gente, os professores como protagonistas do processo de aprendizagem, de ensino. Né? Eles que vão estar com os alunos, tendo esse relacionamento e a continuidade da aula, só que em vez da aula ser física na escola, na segurança da sala da sua casa. Né? Então essa é a ideia, é que durante a aula você esteja na sua casa com a melhor sensação possível de estar na escola, interagindo com os colegas virtualmente e com os professores virtualmente. Tem uma pergunta aqui relacionada a Libras também, então já deixando claro que nós vamos ter, já a partir da próxima semana, em alguns dias nós vamos ter já os tradutores em Libras em todas as aulas também, tá? Então, sobre a presença dos alunos, como que a gente vai auferir a presença dos alunos? E avaliações. E as avaliações. Então, a presença dos alunos vai ser de acordo com as atividades realizadas. Tá? O aluno que estiver só com a TV, por exemplo, não tem computador e não tem celular, vamos supor, nesse caso, é difícil de acontecer, mas pode acontecer. Então, esse aluno que está só com a televisão, ele, na televisão, tem as atividades propostas. Para a aula não ficar muito chata, né, e isso é bem importante, porque uma aula de 50 minutos, depois outra aula de 50 minutos, é muito demandante. Então, durante a aula, a gente tem muita atividade. Tem provinhas, tem atividades interativas, tem propostas. Então, isso tudo pode e deve ser, se o aluno não tem celular nem computador, ele encaminha para a escola, ou no período da merenda, por exemplo, ele vai lá buscar a merenda que lhe cabe e ele pode entregar a atividade. Ou então ele guarda as atividades em casa feitas e no retorno às aulas, aí ele sim entrega as atividades que ele fez durante as aulas. O segundo jeito, e o melhor, é que as atividades sejam feitas, mesmo vendo pela televisão, sendo feitas pelo Google Classroom ou pelo Aula Paraná, porque essas duas plataformas permitem que a Secretaria de Educação veja todos os alunos que estão e não estão fazendo as atividades. Então, aí sim a gente pode marcar as presenças. E os professores também vão ter essa possibilidade, porque eles estão com os alunos e eles têm acesso à ferramenta de presença de alunos. E um professor pode normalmente, por exemplo, dar uma prova semana que vem ou na próxima semana, ele pode dar uma prova, pode dar nota. Né? Então, isso continua normalmente e a gente consegue ver a atividade dos alunos e a presença dos alunos. Mais que a gente tem. Esse assunto aqui, daí tem, esse é o que mais tem. Muito importante, algumas outras questões, vou aproveitar aqui mais específicas. Né? Por exemplo, a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Então, para a EJA, a gente também está fazendo o mesmo ensalamento. Para aquele adulto que está na nossa educação através da EJA, ele vai continuar frequentando a escola. Né, virtualmente. Então, ele tem acesso às disciplinas na TV e ele vai estar no Google Classroom ou no Aula Paraná com seus professores. Tá bom? Curso técnico profissionalizante? Curso técnico profissionalizante, a gente dividiu em duas partes. Todo curso técnico ele tem uma parte que é da área comum e outra que é da área da linha dele, da trilha do conhecimento dele. A área comum, normal, continua acontecendo. Então, matemática, português, ciências, física, química, tudo isso, filosofia, sociologia, toda essa parte, ele acompanha como um aluno da educação regular. A parte profissionalizante, a trilha de conhecimento específica dele, a gente está montando para que a gente também tenha essas aulas nas próximas semanas. Muito bem. A mesma coisa muito importante, as aulas, a gente falou de Libras, né? Então a ideia é que as aulas da TV e no aplicativo tenham um tradutor, né, para Libras, para aqueles alunos que precisam, e a educação especial a gente também quer lançar uma solução para eles nas próximas semanas. Isso. Eu vou pedir aqui, eu acredito que o link acabou abrindo, se tem bastante gente acompanhando. Então, os jornalistas que quiserem fazer perguntas, podem direcionar para a nossa assessoria de imprensa, né? Diretamente no WhatsApp, que ela passa para a gente aqui. Enquanto a gente vai finalizando aqui, abrindo para perguntas. Pessoas aqui, se tem alguma pergunta também? Acho que sim, fica à vontade. Eu tenho duas dúvidas, na verdade. Como é um projeto ainda que, como vocês sabem, ainda está nesse processo de implantação essa semana, como é que vai funcionar essa questão para os alunos que não têm acesso ou que não têm acesso pela televisão, acabam não sabendo, essas aulas que já estão lá, elas vão ser repostas
agora esse conteúdo vai perder? Não. As aulas dessa semana... Essas aulas Sim, que elas serão estão, exibidas aí. sim, elas estão 100% no Google Classroom ou no nosso canal no YouTube, mas o aluno, pode acontecer de um aluno não estar sabendo, ou ele está sabendo e não pode, por algum motivo ele não tinha se planejado, qualquer aula que for perdida, e todas as atividades dessa aula estão disponíveis 24 horas por dia no Google Classroom e no YouTube, no nosso canal Aula Paraná. Secretário, só uma dúvida também. Essas aulas que serão transmitidas pela TV aberta, pelo YouTube também, né? Uhum. Elas são aulas ao vivo, são gravadas. Como é que funciona? Se o professor vai estar lá dando a aula e se ao mesmo tempo o aluno vai estar no Google Classroom ali, é ao vivo? Tudo é ao vivo? Tanto o chat quanto o YouTube ali? Tudo ao vivo? Então, a pergunta aqui sobre se a aula, como que é o ao vivo dessa aula e como que é a interação. Então, a aula não é ao vivo, ela é gravada com antecedência. Ela é gravada com 3 dias de antecedência em geral, né? Essas aulas, então, por 3 dias, elas são editadas e mandadas para a TV e para o YouTube. O que acontece? No horário da aula, quando ela está inédita, passando na TV, aí a gente tem, a gente tem os nossos especialistas aqui da Secretaria, com as interações, por exemplo, na aula entra um teste, por exemplo, uma lista de exercícios, certo? E aí, isso precisa ser postado no Google Classroom e precisa ser postado no Aula Paraná. Então, a gente tem o nosso especialista postando ao vivo essas atividades. E a gente também pede que os professores acompanhem ao vivo para interagir ao vivo com o aluno. Mas a gravação da aula mesmo não é ao vivo. Todas essas aulas têm validade para o ano letivo legalmente, né? Tem, foi justamente essa deliberação do Conselho Estadual de Educação, que as aulas não presenciais, eventualmente implementadas pela mantenedora da Educação do Paraná, que é a Secretaria de Estado de Educação, teriam validade, sim, como dia letivo, contando para os 200 dias letivos constantes na LDB e para as 800 horas também constantes nessa lei. Então, elas valem como as aulas normais. Muito importante que o estudante participe e faça as atividades da aula, né? Ele tem que estar lá. Então, para o estudante é muito importante, tá? Obviamente que agora a gente só tem a aula, a TV aberta e o Google Classroom por enquanto, a Aula Paraná ainda não, mas que o estudante ele tem essa consciência, tá? Então, a única diferença é que em vez de começar às 7h25, a gente está começando 8h15. Para todos os estudantes, no período da manhã, começa 8h15. Tá? Então, 8h15 da manhã, se você está ou no 8º ano, ou no 9º ano, ou no 1º ano do ensino médio, esteja na frente da TV, ou na frente do computador, ou na frente do celular, porque suas aulas vão começar. E é dia letivo normal, vai ter professor, você vai estar no chat com seus colegas, no chat com seus professores, e as atividades lá para serem feitas. A vantagem é que você vai continuar, né, a crise, ela vai passar, né, só que o conhecimento fica. Então, esse conhecimento é importante, né, para que ele não pare, para que ele continue e que o Paraná continue se destacando na educação pública. E o aluno que não participar, secretário, perdão. Sim. O aluno que não conseguir participar, então o aluno que não conseguir participar ao vivo, o ideal, aluno, é que você, pai, né, que você traga o seu aluno para participar ao vivo. Esse é o ideal. Tá? Então, tem os horários, como eu falei, 8º, 9º e 1º do ensino médio começando às 8h15 da manhã, 6º e 7º começando às 1 da tarde, o 2º ano do médio começando meio-dia e 20 e o 3º ano do médio começando às 4 da tarde. Então, indo até às 8. Né? Então, tem esses horários. O ideal, aluno e família, é que seja ao vivo. Não consegui ao vivo. Então, o que eu faço? Aí você vai para a internet, né, e você pode assistir no horário que for melhor. Eu prefiro à noite, prefiro de manhã, etc. Então você assiste. Tá? Se você não conseguiu assistir aquele dia, você vai ficar com falta, né? Não fez as atividades, etc., vai ficar com falta, tá bom? E os professores e os diretores estão lá nas ferramentas de tecnologia para te auxiliar, para postar as atividades e para que a aula continue da melhor maneira possível. Para aquela exceção da exceção, um aluno que não tem acesso à tecnologia mesmo, né? Não tem celular, não tem televisão, não tem condições, aí a gente vai repor a aula para ele, né? Para não deixar nenhum aluno para trás. Mas a vantagem é que, em vez de obrigar 100% a repor a aula, a gente está conseguindo entregar para a grande maioria dos alunos uma solução viável. A medida deve ficar valendo enquanto tiver a pandemia acontecendo, é isso?
Exatamente. Enquanto a pandemia, né, enquanto as aulas não puderem voltar à escola fisicamente, essa é a medida que a gente está adotando. Obviamente que, terminando a quarentena, que é o que a gente torce para que isso aconteça o mais rápido possível, as aulas voltam normalmente para a escola. Tá, tem uma pergunta da RPC aqui, do Wilson Kirsch, que é: o secretário acredita que vai conseguir manter o nível das aulas e do aprendizado, ou é uma ferramenta para tempos de exceção? Eu vou passar mais umas 2 perguntas, então. Tá. Acredita que vai ter qualidade, é uma ferramenta de exceção. O Roger, da Gazeta do Povo, pergunta quantos professores foram colocados em licença, quantos estão ministrando as aulas virtuais, como será feito com os demais, e é isso. Aí, bom, tem essas 2 perguntas, então. E a Dani, da Banda B, está perguntando como funcionará o EJA e os técnicos. Acho que sobre isso a gente falou que Sim, está em estudo. Já falou, Então, sobre a qualidade das aulas, é uma pergunta assim, muito importante e a gente tem o que a gente acredita que vai acontecer. Então, uma coisa é a aula produzida, né, pela nossa rede, que está posta aí virtualmente, ou pela TV, ou pela internet, ou pelo 3G. Né? Agora, a qualidade, ela vem muito também do que o professor está fazendo, o grupo da sala. Né? Que tipo de interação está acontecendo, que tipo de exercício complementar o professor está passando. Então, isso pode permitir que a gente se aproxime muito da educação real. A gente nunca vai chegar a ter uma educação igual a como se tivesse normalmente, né? Mas essa interação do professor por conhecer os seus alunos e conhecer a sua turma, eu acho que a gente vai se aproximar bastante. Isso é o que eu acredito. Perfeito. Acho que não tem mais pergunta aqui, Renato. Tá bom. Não, tinha uma pergunta das licenças, a gente ainda não sabe, né? A quantidade de licenças, estamos vendo. Né? O Departamento de Planejamento está fazendo um estudo, a DPGE, para verificar como é que vão ficar os ensalamentos, como é que vai ficar esse estudo. É importante lembrar que tem o conceito que o Renato passou no começo. Você vai ter uma aula transmitida pela TV, pelo YouTube, que é uma aula gravada com o trabalho da secretaria e dos professores que estão sendo selecionados. Foi baixada uma resolução para isso, tem todo um processo seletivo. E aí os professores localmente, em cada cidade do Paraná, em cada colégio, vão estar com suas turmas nas aulas. Né? Então nós temos para isso, eventualmente da questão da licença, tem os diretores auxiliares, temos também, e para profissionais PSS também, né? Eu acho que eu me lembrei de coisas importantes para comentar. Primeiro, sobre essa questão de todos os professores poderem gravar, né? Poderem gravar as aulas. Então, a gente começou na semana passada, quando a gente viu que a gente ia conseguir colocar a TV no ar a partir de sexta-feira, quando isso se tornou um cenário provável, a gente começou a gravar as aulas com professores aqui da região de Curitiba, né? E aí a gente fez, se eu não me engano, na quinta-feira, a gente soltou um edital para que todos os professores pudessem participar. Então, isso foi amplamente foi muito bem visto pela rede, né? Os professores gostaram muito e a gente teve quase 1000 professores se candidatando a gravar aulas. Então isso é muito legal, né, Glaucio? Sensacional, foi lindo de ver. Foi lindo de ver, quase 1000 professores fazendo a inscrição, e agora o que a gente vai fazer o mais rapidamente possível, verificar quais os professores que têm as instalações, né, para conseguir gravar e a aptidão para conseguir gravar boas aulas, e aí sim colocar esses professores para gravar, porque a gente quer fazer o mais democrático possível. Quanto maior o número de professores gravando, desde que com qualidade, obviamente, melhor a gente vai ser, porque vai ter todo o Paraná podendo participar das aulas, né? Muito, muito legal isso. Então isso foi muito bem visto pela rede. O outro papel que foi muito bem visto, quer dizer, o que os professores estão achando? O professor, o que a gente não queria, o professor falou, não, agora a aula AD não é comigo. Então, não é isso, né? O professor, ele é muito importante, porque se ele não estiver lá dentro do chat, falando com os alunos dele, empobrece muito. Né? Então o professor, ele é central. E outro, o professor que conhece, né, Glaucio, a turma dele. Claro. Ele que conhece o Leandro, o Marcelinho, a Patrícia, os alunos que estão lá na sala, e ele sabe como que estão os alunos. Não é aqui a secretaria a gente que sabe, né? Com uma aula. Então ele que tem que fazer essa interação. Então o assunto, vamos supor, em matemática é funções. Não, então eu conheço como abordar esse assunto com a minha turma. Né? Então eu vou abordar funções e eu tenho essa lista aqui. Pessoal, quando o professor aqui na TV falou isso, lembrem daquilo que eu falei na semana passada ou no mês passado. Então essa interação, o papel do professor é central, né? E é muito importante que a gente está conseguindo achar uma solução.
né? Porque a reposição de aula, qual que é a nossa alternativa? Isso também é muito importante falar para a sociedade. Qual que é a alternativa? Ficar de braços cruzados, né? Estamos esperando passar o coronavírus, estamos passar a quarentena, a hora que voltar, aí a gente vai ter que repor. Aí é muito ruim, né? Porque é aula sábado, é aula domingo, é aula adicional, é entrar em dezembro, já não vai ter recesso em julho. Né? A gente vai ver o que a gente consegue fazer para talvez planejar pelo menos uma semana de recesso em julho. Vamos tentar. Né? Por quê? Porque não dá para ir direto até dezembro. Então, qual que era a alternativa? Esperar aqui 1 mês, 2 meses, a gente não sabe quanto a quarentena vai durar, e depois ter que entrar em dezembro, entrar em janeiro, talvez entrar em fevereiro com aula em 21 de 2020. Então, é muito ruim. Então, a rede, em geral, ela está muito otimista, né, com essa proposta. E também ela está com muita ciência de que essa proposta é muito difícil de colocar em prática todos os pilares acontecerem perfeitos. Né, como os jornalistas aqui estão colocando. E um aluno que perdeu a aula, e a aula Paraná que hoje não está funcionando. Acontece, né? A gente teve muito pouco tempo para se preparar, né? Então a rede, os comentários, o Facebook da secretaria, os grupos, todo mundo entendeu, né, que é uma primeira semana e ela vai ter problemas, e vai ter a segunda semana e também vai ter problemas, e a gente está pelo menos fazendo alguma coisa, né? Melhor do que não fazer nada, e está todo mundo parado. Certamente. Bom, acho que tem uma listinha de agradecimento aqui. Muito importante. Olha, primeiramente a todos os servidores da Secretaria que se envolveram, que estão aí dedicados nesse projeto, que estão fazendo isso acontecer. Também aos gestores, que também muito comprometidos. O pessoal do Conselho Estadual de Educação, que com muita responsabilidade deliberou com 17 votos a 1 por aprovar essas aulas não presenciais. A Fazenda, a Secretaria da Fazenda, que foi muito rápida para aprovar também o contrato das operadoras, mostramos lá a questão da orçamentária, a viabilidade disso, então foi muito rápido. Muito obrigado lá ao pessoal da Fazenda, o pessoal da PP Sindicato, que também sempre com muito diálogo conosco, construindo, ajudando, dialogando, sempre contribuindo conosco. O pessoal da Celepar também. Nossa, espetacular. Celepar, um espetáculo. Paraná Educativa também, né? Da TV, Paraná Educativa, da Paraná Educativa, e todos os nossos servidores que estão há 20 dias trabalhando 24 horas por dia. A gente está há 3 semanas, né, trabalhando sem parar, reunião de madrugada, reunião de sábado, reunião de domingo. Muito obrigado a todo o time de tecnologia, time de gestão escolar, time da área pedagógica que está gravando esses vídeos, essas aulas. Muito obrigado. Vocês estão, eu já falei isso várias vezes, mas vocês estão todos aí muito de parabéns. E também a Adriana Campa, nossa diretora. Inclusive hoje aí teve uma notícia, né, que nos preocupou um pouco, foi para o hospital, pneumonia grave, né? Então, estamos na torcida por ela. Então é isso, né? Fechamos então? Fechamos. Muito obrigado a todos, e até a próxima. Até a próxima.